Olá, eu sou o professor Marcelo Jobim, professor de Direito Constitucional, e estamos aqui para mais um vídeo sobre estudos fundamentais de direito, retornando, depois de tanto tempo, os últimos vídeos que eu fiz aí, no canal, apenas 4 vídeos há 2 anos, e eu estou retornando aqui para conversar com vocês sobre alguns temas jurídicos importantes, Eu estive afastado, por esse tempo, porque nesse caminho aí eu terminei e concluí o meu doutorado, fiz a minha tese lá na Federal da Bahia, grande satisfação porque tive o prazer e a alegria, a satisfação mesmo de ser premiado, com a melhor tese de Direito da Universidade Federal da Bahia em 2021, E a gente queria apresentar aqui para vocês, retornando a esses vídeos, a essas conversas, O meu objetivo sempre foi, desde o início, tratar com vocês sobre alguns temas que geralmente os estudantes de direito, não só os estudantes da graduação, mas muitas vezes os estudantes profissionais, ou seja, aqueles que já exercem uma atividade jurídica, uma carreira jurídica importante, mas que às vezes encontram alguma carência, uma necessidade, vamos dizer assim, de discutir temas mais aprofundados sobre o direito em seus fundamentos, principalmente, É muito comum hoje em dia a gente encontrar estudos de direito, de uma certa forma, voltadas para a preparação de cursinhos, com metodologias do ponto de vista mnemônico, com músicas, com siglas, o que me parece algo não muito adequado para quem quer de fato compreender, Eu acho que o mais importante no estudo do direito, como qualquer tipo de estudo, é quando você compreende, o instituto na sua formação, na sua origem, na sua base, nos seus fundamentos de modo geral. Então sempre foi a minha proposta, Sempre encontrei na faculdade estudantes bastante criteriosos, bastante interessados, E que às vezes se perdiam, na sistemática da disciplina, nos programas, nas grades curriculares, certo? E sempre encontrava estudantes que me procuravam ou no corredor, ou depois das aulas, para que eu pudesse tirar algumas dúvidas ou para indicar alguns livros ou orientar, em algum estudo, alguma pesquisa que estivesse fazendo, Então, com base nessa vontade de compreender o direito com mais profundidade, é que eu criei aqui esse canal, Veja que, se vocês olharem aí os outros vídeos, eu falei sobre temas que aparentemente são vistos como complexos, como ontognosologia, epistemologia jurídica, a própria metodologia do direito, mas vinculados numa perspectiva de estudo do direito, onde pudesse, de certa forma, fazer uma linguagem mais acessível. Bom, eu estou aqui de volta, Vocês, para quem me conhece, eu fiz um doutorado na UFBA, eu já falei aqui, mas antes, é interessante fazer essa abordagem com vocês. Eu fiz meu mestrado na Federal de Pernambuco, na UFPE. Eu tive grandes professores ali, e foi interessante porque a minha dissertação foi defendida em 2003, já faz bastante tempo, 21 anos, em 2003. Passei um tempo afastado, da academia, vamos dizer assim, das pós-graduações, e quando tentei retornar para fazer o doutorado, eu tive uma certa dificuldade, porque eu tentei novamente fazer o doutorado na própria UFPE, até por indicação de alguns amigos, alguns colegas que diziam, olha, o mais interessante é você tentar fazer o seu doutorado num programa que já lhe conhece, ou que você já fez, o seu mestrado. E é um detalhe curioso, As pessoas me diziam, e eu não acreditava, que o mestrado às vezes é mais complicado do que o doutorado, E eu senti um pouco isso. Para mim, essa assertiva é verdadeira, Eu tive muito mais dificuldade no mestrado do que no doutorado. Por que será isso? Eu creio que seja em função da imaturidade, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista teórico, da base de conhecimento, muitas vezes, quando a gente entra no mestrado, Pelo menos para mim, Então, a dificuldade de identificar um problema, de identificar um tema, de delimitar o tema, Às vezes isso realmente é uma barreira importante. Já quando você vai para o doutorado, você já tem uma base de conhecimento, você já tem uma bagagem, Uma bagagem de leitura, de conhecimento. Então, às vezes, isso pode, de certa forma,
facilitar ou eu permitir com que o desenvolvimento do trabalho e da pesquisa seja mais tranquila. Enfim, mas eu fico aqui, né, pensando sempre, quando eu lembro do meu tempo da UFPE, tive grandes professores, né, uma instituição bastante importante, né, na sistemática da academia brasileira, né. Eu estudei com professor como, por exemplo, Ivo Dantas, né, um grande constitucionalista brasileiro, lá de Pernambuco, lá de Recife, né. Eu tive aula, e as pessoas não acreditam quando eu digo isso, eu tive aula com o professor Lorival Villanova, né. Interessante porque o professor, até o fim, né, sempre foi uma pessoa ativa, né. Para quem não acredita, né, eu gosto sempre de mostrar isso, eu tenho orgulho. Eu tenho 2 livros aqui do professor Lorival Villanova, né, 2 livros dele, com a dedicatória, né? Eu gosto de mostrar isso para vocês. Aqui a letrinha dele, né? Ou seja, isso me dá uma grande satisfação, né? Eu sempre costumo mostrar aqui o pessoal. E é um prazer imenso, tive um prazer imenso de ser aluno do professor Lorival Villanova, que infelizmente, né, faleceu, acho que basicamente um ano. Esse encontro que eu tive com ele no UFPE foi no ano 2000, né? Acho mais ou menos em outubro de 2000. Em 2001, em novembro, ele faleceu aos 86 anos de idade. Uma figura fantástica, né, que dava suas aulas de forma muito lúcida, muito precisa, né? E por mais que a gente, eu estava começando a minha carreira acadêmica, né? Às vezes não tinha uma dificuldade de compreender. Hoje você sabe, quem lê os livros do Lorival tem uma certa dificuldade de compreender. Eu me lembro que um professor amigo meu disse assim: olha, se você não leu a primeira vez, lê a segunda. Se não leu a segunda, se não compreendeu na segunda, lê uma terceira, até você entender, né, a proposta teórica do professor Lorival, que é, de fato, fantástica, né? Mas, por exemplo, como eu falei, né, Ivo Dantas, né, e outras figuras fantásticas que a gente teve lá na UFPE. Mas, quando eu tentei retornar, depois da minha dissertação, tentei fazer retornar ao UFPE por meu doutorado, mas tive algumas dificuldades, né? Enfim, não vem ao caso aqui especular quais as razões, né, sobre essa dificuldade, mas só para vocês terem uma ideia, foram 4 anos tentando, e toda vez que abria uma edital, eu tentava fazer essa seleção e não conseguia, né? Mesmo conhecendo professores, às vezes até assistindo aula, né, como professor, como aluno apenas visitante ali, né, para me inteirar dos professores, identificar um possível orientador, por exemplo. Mas sempre quando chegavam o edital e chegavam as seleções, eu passava na prova de idiomas, né, passava na prova de conhecimentos, mas sempre perdia no projeto, né? Enfim, uma questão que não vem ao caso especular a razão disso, mas enfim, talvez porque não era compatível, né, com o programa, enfim. O que eu sei é que um dia um amigo meu passou para mim o edital da UFBA, né, em 2018, e eu pensei, poxa, se eu não consigo passar, né, se eu estou com dificuldade, né, de ter o êxito numa faculdade que eu já conheço alguns professores, que eu já tenho, né, contato com eles, conheço lá o programa, imagine como é que seria, no caso, na UFBA, onde eu não conheço ninguém. Eu acho que eu nunca tinha nem ido a Salvador, né? E o interessante da seleção da UFBA, eu não sei como é hoje, mas na minha época foi assim, em 2018, a gente enviava o programa, né? O programa e algumas informações por meio do Google Forms, né? E aquela identificação aí do projeto, né, da sua pesquisa que você pretendia fazer para o doutorado, ia para um professor que ia fazer a sua escolha. Mas, claro, também como teve, né, prova de idiomas, prova de conhecimentos gerais. E a alegria foi que eu não fui, só fui lá para fazer a prova, não conhecia nenhum professor, não conhecia basicamente ninguém lá da UFBA, né? E fui aprovado, né, na minha área que eu escolhi em primeiro lugar. E fiquei muito satisfeito, muito feliz. E hoje eu tenho um carinho muito grande pela UFBA, né? A questão de você ter contato com professores extremamente acolhedores, né? O meu orientador é uma figura que eu tenho grande admiração, de uma generosidade, o professor Júlio César de Sada Rocha, né? Que
que me acolheu de forma bastante positiva. Tive o prazer de conhecer alguns professores que a gente só conhecia, por exemplo, pelos livros, né? O professor Dirley da Cunha, né? Uma grande figura aqui do direito constitucional, um livro fantástico, né? Do seu manual do direito constitucional. O professor Fred Didier, né? Grande, para mim, um dos maiores processualistas do Brasil, né? Eu tive aula com o professor Fred Didier, foi muito, muito gratificante, né? E o engraçado, porque no módulo do professor Fred Didier, a gente concluía sempre os módulos com um artigo, né? Com um trabalho. E esse trabalho que eu fiz para a disciplina do professor Fred Didier, eu publiquei com o Dirley, né? O professor Dirley da Cunha. Eu fiz uma publicação com ele, em uma revista Qualis A1, né? Eu como doutorando, ele já como doutorado, com pós-doutorado, logicamente, né? E a gente conseguiu essa publicação, né? E tem outros nomes importantes, né? Com Rodolfo Pamplona, né? Outras figuras importantes lá na UFBA. Então eu tenho muito carinho pela UFBA. E eu queria conversar com vocês aqui hoje, né? Até porque tem a ver um pouco com a proposta da gente, que é no sentido de dar dicas, auxiliar ou mostrar as nossas experiências. Quantas pessoas, quantos estudantes, né, estão querendo ingressar, por exemplo, em uma pós-graduação, em um mestrado, geralmente em stricto sensu, né, mestrado, doutorado, e às vezes tem uma certa dificuldade com projetos, enfim. Na verdade, a tese que eu escolhi para fazer lá, né, na UFBA, foi a partir de um trabalho que a gente faz no SESMAC, né? Eu sou professor do SESMAC aqui em Alagoas, tá? A gente trabalha em um núcleo voltado para as comunidades tradicionais, em direitos humanos de modo geral, que é o NAFRE, né? Que é o Núcleo Afro e Indígena, e depois foi acrescentado para englobar também direitos humanos de modo geral, tá? E a gente trabalhava não só com as comunidades indígenas, mas também comunidades quilombolas. E me atraía muito a discussão sobre a questão quilombola, né? Principalmente no que toca à perspectiva da autonomia dessas comunidades, né? Que são muito, têm uma identidade própria, né? Não é só uma questão étnica, mas uma questão cultural própria, né? E a minha ideia era entender como que a Constituição brasileira, e esse foi já a partir, vamos partir logo da metodologia, né, para vocês compreenderem um pouco isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve observar quando vai elaborar um projeto, pelo menos na minha experiência, é identificar um problema, né? Identificar um problema. E eu precisava identificar um problema sobre a discussão relacionada à questão dos quilombos, né? Uma das questões mais importantes, pessoal, que eu acho é o seguinte: geralmente, eu já disse isso várias vezes, né, quando eu converso com professores, com colegas, com estudantes, é muito comum hoje a gente identificar e desenvolver um problema, né, metodológico a partir de uma pergunta, né? É muito comum isso acontecer, né? No entanto, eu tenho uma certa resistência a isso, né? Porque eu sempre entendi que todas as vezes que você faz uma pergunta, você pressupõe um problema. Então, o problema não é tanto a pergunta, né? Então, imagine aqui, né, de uma forma bastante ampla, as perguntas metafísicas da filosofia clássica. Se você pergunta, por exemplo, quem sou eu, para onde eu vou, de onde eu venho, né, que são aparentemente problemas a resolver no ponto de vista filosófico, vamos dizer assim. Mas, na verdade, quando eu pergunto quem sou eu, essa pergunta ela pressupõe um problema que é a dificuldade de se compreender, né? Ou seja, o ser humano, quando a dificuldade de uma identidade, de uma própria identidade, né? E, logicamente, essa dificuldade nos leva a questionamento. Geralmente, quando você faz um questionamento, faz uma pergunta, né? Você está, na verdade, direcionando o seu problema para uma abordagem específica, tá? Quando você vai para o direito, por exemplo, constitucional, né? Veja a questão referente à discussão hoje sobre a interferência ou os excessos cometidos muitas vezes ou eventualmente pelo Supremo Tribunal Federal, né, nas suas investidas de um ativismo judicial, nas suas investidas no sentido de outros poderes, tá? Então, esse é um problema, né?
Eu posso, na verdade, fazer perguntas para direcionar a minha pesquisa sobre esse problema. E muitas vezes a pergunta ela vai ser direcionada numa perspectiva jurídica, numa perspectiva muitas vezes sociológica, numa perspectiva econômica, numa perspectiva, sei lá, filosófica, né? Então a pergunta ela vai direcionar metodologicamente a forma como que você quer abordar aquela situação, né? Então, por quê? Né? Quais são os fundamentos para que o Supremo tenha essa postura de ativismo judicial, né? Quais são os resultados dessa postura do Supremo perante outros poderes? Né? Então, muitas vezes, a pergunta ela direciona para onde você quer ir, vamos dizer assim, até porque a palavra metodologia, né, tem a ver com caminhar, né? Metodologia é um caminhar, é um processo. Então, para onde você quer ir, né, para trabalhar esse problema? Então, aí você vem com as perguntas. Né? O que eu chamo a atenção é o seguinte: quando você identifica uma pergunta, quando você coloca uma pergunta no seu projeto, você deve ficar atento sempre que essa pergunta está pressupondo uma situação, tá? E muitas vezes a gente se vê tentado a fazer várias perguntas referentes a um determinado tipo de problema, o que pode levar a situações diferentes e a direcionamentos diferentes, né? Então, às vezes você tem que verificar que a sua pergunta ela tem que estar atrelada a uma situação, a um problema específico. Quando eu quis trabalhar a questão quilombola no Brasil, o problema que eu estava identificando especificamente, e depois comecei a fazer as perguntas para tentar direcionar a minha pesquisa, né, era sobre a seguinte questão. Nós temos uma Constituição, né, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, basicamente, né, exatamente 100 anos depois a abolição da escravatura, né, embora a gente possa fazer outra discussão, outro vídeo sobre essa questão da abolição da escravatura, o significado que ela teve do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, histórico, já é outra discussão. Mas, apenas para ilustrar, né, 100 anos após a abolição da escravatura no Brasil, é que surge pela primeira vez, né, uma Constituição, né, nós temos aí as 7 Constituições, né, uma Constituição que vai tratar de forma expressa sobre quilombos. Né? E depois de 30 anos, ou mais de 30 anos, né, ou seja, mais de 30 anos de promulgação da Constituição, a questão quilombola ainda continua sendo uma situação problemática, né? No sentido, por exemplo, da titulação das terras, como está lá no artigo 68, né, do ADCT. E olha que interessante, né? Os quilombos na Constituição brasileira, eles são tratados no artigo 68 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Né? Você vai encontrar aqui o artigo 68 que diz: aos remanescentes das comunidades dos quilombos, né, que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ora, uma normatividade que a própria Constituição coloca como uma normatividade transitória. Né? Nós vamos encontrar em outro artigo da Constituição, é interessante isso, o artigo 216, né? Parágrafo 5º, quando ele vai falar sobre a cultura, que ele coloca assim: ficam tombados, agora sim no texto permanente, né, todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então parece que existem 2 conceitos de quilombos na Constituição. Né? Você vai encontrar o quilombo atual, olha que curioso, né? Os quilombos atuais, né, os quilombos existentes hoje, né, no território brasileiro, de modo geral, são tratados no artigo 68 do ADCT, Disposições Constitucionais Transitórias, né, referente à forma de emitir os títulos respectivos, né, de propriedade definitiva das terras que eles ocupam. Enquanto os quilombos históricos, né, ou seja, as reminiscências dos antigos quilombos, estão no texto permanente. Olha que curioso isso, né? Então parece que existem 2 quilombos para a Constituição. Existem os quilombos atuais e os quilombos antigos. Então, por exemplo, se você for aqui na União dos Palmares, né, uma experiência fantástica, né, você visitar lá o local, né, dos quilombos dos Palmares,
você vai se identificar com as reminiscências históricas de um antigo quilombo, né? Mas se você for na própria nos Palmares, na comunidade quilombola do Muquem, né, você vai encontrar um quilombo atual, né? Um quilombo atual. Então, quando eu falo de quilombo dos Palmares, tá, eu estou me referindo ao artigo 216, parágrafo 5º, né, 5º do texto permanente. Mas quando eu falo da comunidade de Muquem, que é um quilombo atual existente, eu vou lá para o artigo 68 do ADCT, das disposições transitórias. Então parece que há uma certa incoerência nesse ponto de vista do tratamento constitucional. E outro ponto importante é o seguinte, que nas duas situações a palavra remanescência ou remanescente está presente, né? Porque veja, o artigo 68 coloca aos remanescentes das comunidades dos quilombos. E aqui tem um detalhe curioso, né? Na elaboração da Constituição, na Assembleia Constituinte, né, houve uma discussão curiosa, interessante, porque o texto inicial seria, na verdade, como é que se diz, as comunidades dos quilombos remanescentes, as comunidades remanescentes dos quilombos, e não remanescentes das comunidades. Isso tem toda uma diferença, né? Porque esse texto original, quando ele colocava remanescentes depois de comunidades remanescentes dos quilombos, ela colocava a noção de que o direito à terra era coletivo, né? Era um direito coletivo. Só que o direito brasileiro, ainda atrelado a esse movimento, a essa concepção meio que europeia, clássica, né, do direito civil, não tem a noção ainda de propriedade que não seja do ponto de vista individual, né? A ideia de propriedade do ponto de vista da coletividade ainda tem uma certa resistência. Hoje nem tanto, mas enfim, né, em 88, 87, 88, nós encontrávamos isso de forma bastante forte, bastante acentuada. Então, quando eu coloco a palavra remanescentes do que estava como qualificando as comunidades e coloco antes remanescente das comunidades, aí eu faço uma certa coerência, vamos dizer assim, com esse conceito clássico de propriedade. Porque, na verdade, a Constituição é como se dissesse assim, não está tratando da propriedade das comunidades remanescentes, mas daquelas pessoas individualizadas que são remanescentes de comunidades. Então, eu vou atrelar, de certa forma, o sentido de propriedade não à coletividade, mas ao indivíduo que é remanescente daquela comunidade ou que faz parte daquela comunidade remanescente. Começa já uma distorção bastante curiosa, hoje, de certa forma, me parece superada, né? A noção de que essa titularidade não é apenas de indivíduos das comunidades, mas da própria comunidade, né? E também a noção de remanescente, né? Eu acho que essa palavra, e eu trabalhei isso muito na tese, né? Já fazia parte da própria metodologia do trabalho, entender esse problema, né? Por que que depois de 100 anos de abolição da escravatura, por que que depois de 30 anos da primeira Constituição que trabalha com quilombos, né, que faz referência aos quilombos, ainda nós encontramos essa dificuldade? Ou seja, e a pergunta vem, né? A pergunta para resolver, para direcionar a pesquisa, né? Por que, né, essa ineficácia constitucional referente à questão quilombola que é tão antiga no Brasil, né? Então já é uma pergunta que vai direcionar essa discussão metodológica para um trabalho acadêmico especificamente, né? Ok. E aí eu me lembro, né, quando eu trabalhei lá na UFBA no doutorado, eu me lembro de um sociólogo baiano chamado Guerreiro Ramos, né? E Guerreiro Ramos, ele tem uma análise sociológica que eu acho muito bacana. Ele fala o seguinte, olha, não existe o problema do negro brasileiro. Na verdade, existe a patologia social do branco brasileiro, né? Ou seja, não existe o problema do negro, existe o problema do branco que é racista, né? Então, a discussão do problema, ele se inverte, né? Ou seja, na verdade, se há racismo, o problema não está no movimento negro ou na realidade negra, mas está um problema na própria cultura, na própria mentalidade do branco brasileiro, né? Ele coloca. Então, não existe um problema do negro, mas existe um problema sociológico, uma patologia do branco brasileiro. Ora, adaptando isso à sistemática da nossa metodologia, é como se a gente colocasse assim, não existe de fato um problema
do quilombo. Não existe um problema no quilombo no Brasil, né? Existe, na verdade, um problema jurídico do Estado brasileiro, né? Uma dificuldade de lidar com essas questões que envolve diferenciação cultural, diferenciação étnica, né? Que faz com que a gente parta para uma discussão do direito usando uma metodologia diferenciada. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala sobre pensamento crítico, né, até o próprio pensamento crítico, que é tão progressista, tão avançado, tão importante, mas às vezes até o próprio pensamento crítico, ele está voltado para identificar problemas fora do direito, como se o direito pudesse despertar, vamos dizer assim, para os problemas que existem fora dele. Quando, na verdade, a partir dessa perspectiva do professor Guerreiro Ramos, se não existe um problema do negro brasileiro, mas existe um problema da patologia social do branco, assim como, no caso brasileiro, do Estado brasileiro, não existe um problema do quilombo, existe uma patologia jurídica do Estado brasileiro, né? Então, me parece que, na verdade, esse tema tem que ser discutido não com um olhar sobre exatamente os quilombos. Por isso que eu falava muito, né? Falava com o meu orientador, na própria defesa da tese, eu abri a discussão exatamente com essa abordagem. Olha, pessoal, eu não estou falando aqui de quilombos no sentido antropológico, né? Eu estou, na verdade, olhando para os quilombos, mas a partir de um olhar crítico para o próprio direito, um olhar crítico para o próprio Estado brasileiro. O que eu chamei aqui de uma metodologia autocrítica, né? Ou seja, o direito olhar para si mesmo, identificar a sua própria identidade, identificar as suas deficiências, né? Ou seja, fazer uma análise a partir da própria realidade jurídica brasileira. Então, é um detalhe interessante, porque a gente sai dessa postura tradicional, né, de mesmo que fazendo uma abordagem crítica, identificar o problema apenas externamente. Não, às vezes eu posso fazer uma abordagem crítica, verificando que o problema não está na realidade, não está na realidade onde eu estou me debruçando para compreender e para tratar aquele tema, mas o problema está na própria ferramenta jurídica, na própria ferramenta política, na própria ferramenta institucional, né? Como eu trabalhei com a noção da decolonialidade, eu quero mostrar para vocês o que é que, na verdade, vai significar isso, né? É como se, na verdade, bem de forma resumida, o Estado brasileiro, né, o direito brasileiro de modo geral, quisesse, de fato, resolver um problema, tá, causado pela colonialidade, em termos históricos, né? O Brasil foi um país colonizado, né? E nós temos resultado disso hoje, né? Fruto da escravidão, fruto dessa própria colonização, né? Então, muitos problemas que nós encontramos hoje, muitas situações que nós encontramos hoje, né? Principalmente com comunidades tradicionais e povos originários, como indígenas, como quilombos, tá? É causado por essa vertente colonialista, né? E aí, o Estado brasileiro, às vezes, ele peca em querer resolver ou fazer os seus tratamentos institucionais, jurídicos, políticos, enfim, de problemas causados pela colonialidade com ferramentas da colonialidade, né? Sem se desapegar dessa postura centralista, muitas vezes orientada por valores e concepções metodológicas e teóricas externas, né? Ou seja, europeias, pensamentos europeus, filosofia alienígena, vamos dizer assim, mas que, na verdade, a gente pode perceber que essa postura pode ser insuficiente ou inadequada, né? De certa forma, nós já encontramos isso, se vocês observarem, por exemplo, quando você vai estudar Conrad Hesse, né, no seu A Força Normativa da Constituição, quando ele faz uma crítica, por exemplo, a Ferdinand Lassalle, na noção de Constituição como fato, né? Como Constituição como os fatores reais de poder e que o texto escrito seria uma mera folha de papel, enfim. O Hesse, ao identificar aquilo que ele chama de vontade de Constituição, né? Ele já mostra a necessidade de, ao se estudar a Constituição, se estudar a partir da realidade em que ela é aplicada, né? O professor, por exemplo, Canotilho, né, tem um conceito interessante, porque além do conceito de teoria geral da Constituição, eu tenho uma teoria da Constituição constitucionalmente adequada.
né? Ou seja, embora eu tenha institutos que possam ser estudados em termos gerais, né? Por exemplo, sei lá, aplicabilidade das normas constitucionais, eu posso estudar poder constituinte, eu posso estudar hermenêutica constitucional, sobre aspectos gerais, sobre teoria geral da Constituição, mas, acima de tudo, é importante que eu entenda que esses institutos que eu posso estudar de forma genérica, de forma ampla, eu tenho que fazer uma espécie de filtragem para a realidade histórica, para a realidade cultural, para a realidade econômica, para a realidade política, sociológica de cada entidade, de cada estado, de cada sociedade. Então isso é muito interessante. E a decolonialidade, já dando um salto aí importante, um dos pontos que eu identifiquei quando eu começava a falar sobre a decolonialidade, inclusive quando eu conversava com alguns colegas, com alguns professores, inclusive com professores com formação, né, com doutorado, e eles tinham uma visão meio que equivocada do que é a decolonialidade. Sempre entendendo que decolonialidade seria uma oposição ao pensamento europeu ou ao pensamento americano, né, e que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, a decolonialidade significa uma postura de autoafirmação da identidade, né? Eu me lembro aqui, né, um detalhe importante, de quando a gente vai trabalhar, por exemplo, da filosofia da libertação, né? Acho que é um tema importante quando se trabalha, por exemplo, o Henrique Dussel, né? Que é um argentino que vai desenvolver essa ideia da filosofia da libertação, baseada na teologia da libertação do Gutiérrez, né? O peruano. Quando ele faz uma polêmica com a ética do discurso de Habermas, de Otto Appel, né? Lá na Europa, especificamente na Alemanha. E aí o Dussel diz assim, a abordagem que vocês fazem aí da ética do discurso é muitas vezes pautada a partir de uma tragédia ocorrida no seio da Europa, que seria a figura do nazismo, a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Ou seja, não que nós, da América Latina ou do Brasil, sejamos indiferentes ou insensíveis ao que aconteceu na Europa, logicamente, a figura do nazismo. Mas que, na verdade, essas abordagens, segundo Dussel, né, da ética do discurso, ela tem uma origem, embora possa ser aplicada em algumas perspectivas, o agir comunicativo é um trabalho importante do Habermas, né? Mas, de certa forma, ele tem uma origem a partir de uma problemática, de uma tragédia ocorrida lá na Europa, né? Aí o Dussel diz assim, na verdade, nós precisamos construir uma outra forma de abordagem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do pensamento, né? Relacionado a um problema que ocorreu aqui na nossa região, né? Ou seja, na América Latina. E ele identifica exatamente a colonização, né? Ou seja, o Brasil e os demais países da América Latina foram países colonizados, né? E que isso resultou em reflexos importantes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, né? E entre outros, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, você tem uma ideia, né? Quando o Dussel diz assim, a perspectiva da ética do discurso, do agir comunicativo, é dialogar para incluir, né? E o Dussel diz assim, me parece que o mais importante, pelo menos na nossa lógica, não é tanto dialogar para incluir, é o contrário, é incluir para poder dialogar, né? Ou seja, muitas vezes o diálogo se dá entre pessoas ou entre grupos que não estão efetivamente incluídos, né? Veja, não vamos confundir inclusão com integração cultural, né? Ou seja, a ideia não é integrar culturalmente um quilombo ou integrar culturalmente um indígena, não. Mas permitir com que eles tenham acesso ou sejam acolhidos de acordo com as suas características, com as suas essencialidades. E daí sim poder exercer um diálogo mais efetivo. Nesse ponto, me parece que Dussel tem uma postura bastante consciente, né? Outro ponto importante é o seguinte, né? Depois que eu defendi a tese, um tempo, né? Como eu falei para você, uma tese foi premiada, né? A melhor tese de Direito da UFPA em 2021, né? A tese resultou no livro, né? Nós temos aqui o livro Constitucionalismo Decolonial, né? A questão da autonomia quilombola no Brasil, foi publicada pela editora Dialética, né? No ano passado, né? E aí, aqui tem toda
toda a abordagem da tese. Eu acho que é interessante se vocês se interessarem em conhecer, até se vocês, por exemplo, não têm, talvez a sua perspectiva de pesquisa não seja sobre quilombo especificamente, mas talvez seja sobre essa abordagem, né, de como eu trabalhei a questão da decolonialidade na perspectiva do constitucionalismo, né? Talvez seja importante verificar essas outras vertentes, né? Recentemente, né, eu vi um trabalho importante de doutorado, a pessoa tratando sobre Peter Hebel, né, a noção de sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, a partir da inclusão ou da eficácia, vamos dizer assim, da atuação dos movimentos sociais, né? Interessante também isso. Mas me parece que se houver uma abordagem também desse conceito da decolonialidade, isso pode enriquecer o trabalho também, né? Ou seja, até de forma de você criticar do ponto de vista das deficiências ou daquilo que você entende que não é aplicado, ou enfim, até mesmo para concordar e levar adiante esse trabalho, né? Mas veja, quando eu concluí o trabalho com a tese, né, há um tempo depois, um grande líder quilombola, né, Antônio Bispo dos Santos, acho que vocês talvez conheçam, né, falecido ano passado, né, em dezembro do ano passado, ele publicou um livro no ano passado que é A Terra Dar, a Terra Quer. O Antônio Bispo, que eu citei na minha tese, inclusive, nesse livro, A Terra Dar, a Terra Quer, veja, um quilombola, um líder quilombola, ele faz uma crítica à decolonialidade, né? No primeiro momento eu pensei assim, poxa, será que vai comprometer na minha tese, vai comprometer o meu trabalho, né? Ou seja, um próprio líder quilombola vai se opor a essa concepção de decolonialidade. Mas quando eu fui ler o livro, eu percebi que não. Na verdade, ele vai corroborar o que eu estava dizendo, o que eu estava defendendo na minha tese. Porque, na verdade, o que é que o Antônio Bispo coloca? Ele coloca que, na verdade, não dá para você tratar sobre a situação efetiva dos quilombos sobre a lógica da decolonialidade. Por quê? Porque, na verdade, os quilombos não estão submetidos à colonialidade. Por que isso? Porque os quilombos, na verdade, mantiveram, né, os quilombos mantiveram a sua cultura, mantiveram a sua vivência, né? Claro, eles sofrem os reflexos de uma colonialidade. Então, o que é que o Antônio Bispo quis dizer com essa crítica que ele fala à decolonialidade? É que, na verdade, os quilombos em si, assim como as comunidades e os povos indígenas originários, né, continuaram com a sua cultura, com a sua vivência, né, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade, né, com a sua visão sobre a terra, diferente do que a estrutura europeia capitalista tem, né, como dizia, eu sempre me lembro de uma frase atribuída a Tolstói, que dizia o seguinte: tem gente que olha para um bosque, né, e só vê lenha para fogueira, né? Então, às vezes, a diferença está nessa significação aí, né? Ou seja, a natureza como fonte de recursos naturais, né, para o progresso, né? Enquanto os indígenas, muitas vezes, vão enxergar na natureza a continuidade dele, né? Como é um detalhe bem curioso, né? A diferença entre terra e territorialidade, porque territorialidade tem a ver com o aspecto cultural. Bom, então, esse conflito, né, de mentalidades, conflito de entendimento, não pode servir como oposição, mas como complementaridade, né? Esse é um detalhe importante. Então, observe que, de fato, o bispo está certo. Eu não estava discutindo sobre quilombos do ponto de vista antropológico, né, como se o problema estivesse lá nos quilombos, né? Até porque eu segui o Guerreiro Ramos, como eu falei, né? Ou seja, não existe o problema dos quilombos, existe um problema, uma patologia jurídica do Estado brasileiro. Então, na verdade, o olhar, a gente está se debruçando sobre um problema que está na própria sistemática jurídica, uma visão autocrítica, né, do direito, vamos dizer assim. E, de fato, se por um lado os quilombos não precisam ser observados sobre a ideia ou sobre o giro decolonial, né, sobre a proposta decolonial, porque exatamente eles não alteraram a sua forma de ser, a sua existência, a sua vivência,
No entanto, me parece que esse olhar de decolonialidade precisa ser voltado para a própria estrutura jurídica do país, né? Ou seja, no sentido de, embora se utilizar de teorias e de trabalhos importantes alienígenas, né? Ou seja, ninguém aqui está dizendo que a gente pare de estudar Habermas, pare de estudar Foucault, pare de estudar os principais pensadores, né, de Europa, ou dos Estados Unidos, ou até de outros países, né? Mas que, na verdade, a gente tem um olhar crítico, né? Então, quando você, por exemplo, pega uma noção de Peter Heber, por exemplo, né, que vai trabalhar a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, né, a partir de uma visão de Karl Popper, por exemplo, né, sobre o conceito de sociedade aberta, né, a gente precisa e quer trabalhar essa noção de sociedade aberta para identificar no Brasil a ideia de comunidades tradicionais, né? Ou seja, eu tenho que demonstrar essa adaptação, né, para a realidade brasileira, né? Eu não simplesmente vou negar o Hebel, né, nem vou aplicar de forma indistinta como se fosse uma fórmula que eu coloco aqui de forma acrítica, né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha a noção da decolonialidade, né? Ou seja, um olhar sobre os problemas brasileiros, né? Ou a partir de uma concepção teórica surgida, né, no ambiente geopolítico, né, brasileiro ou latino-americano, né? Como, por exemplo, né, tem um livro interessante, né, do Castro Gomes, né, a crítica da razão latino-americana, um trabalho muito interessante, o próprio conceito de giro decolonial, são temas que a gente precisa compreender, né, entender, para verificar que existem formas de compreender a nossa realidade a partir de uma especulação ou de uma abordagem teórica local, vamos dizer assim. Ou então, fazer abordagens da nossa realidade, adaptando, né, muitas vezes essas concepções que vêm de outros países, né, de outras perspectivas teóricas, vamos dizer assim, né. Ok, na verdade, a gente não quer aprofundar muito, até porque o vídeo não pode ficar muito extenso, né, mas eu queria apenas fazer aqui como um fechamento, né, aqui, alguns detalhes importantes que poderiam, de certa maneira, resumir, né, o que é o pensamento decolonial. Primeiro, a decolonialidade como identidade cultural, né, como autoafirmação, né, da própria posição, né, sem, logicamente, se opor ao pensamento estrangeiro, né. A questão da filtragem, né, das teorias estrangeiras europeias, né, saber até que ponto, né, uma tese em direito penal, ou uma noção em direito constitucional, ou uma noção em direito civil, ou uma noção de direito, sei lá, administrativo, né, tem a sua adequação à nossa estrutura administrativa, à nossa estrutura de poder punitivo, à nossa estrutura, né, de aspectos econômicos, jurídicos de modo geral, né. E um detalhe interessante, né, que eu coloco também lá no finzinho, na nossa conclusão do trabalho, que é vislumbrar a superação de uma postura antiética, que eu coloco aqui, do Estado brasileiro, né? Que é criar mecanismos ou entraves burocráticos ou até procedimentos que sejam, tá? Para fazer com que essas comunidades possam pedir aquilo que já é dela, né? Ou seja, pedir aquilo que é seu, né? E para pedir aquilo que é seu, é preciso criar mecanismos como que para legitimar o sistema, né? Isso está muito próximo desse conceito de decolonialidade, né? Ou seja, na leitura da tese talvez fique, né, melhor para compreender. Bom, então me parece que nessa perspectiva da decolonialidade, isso não está sendo abordado mais na tese, como estou dizendo, já é um desenvolvimento, né? Eu sempre costumo dizer, pessoal, que na verdade toda tese vira uma hipótese, né? Por quê? Ela parte da hipótese, vira uma tese, e essa tese vira uma hipótese. Por quê? Porque na verdade a tese ela vai nos levar a outros questionamentos, né? Ou seja,
que vai nos orientar para outras abordagens, outras pesquisas, né? Então, me parece que para que a gente pudesse se adequar, né? Claro que nesse projeto decolonial aos conceitos e aos sentidos no ambiente latino-americano, para acompanhar construções como a do Equador, construções como a da Bolívia, né, da Colômbia, né? Não parece adequado que eu precise, por exemplo, exigir, como é exigido hoje, que uma comunidade quilombola forme uma associação, né, para poder pleitear esses mecanismos aqui de titulação de terras, né? Eu acho que esse é um procedimento de burocratização desse acesso a esse direito, como eu disse há pouco, direito a receber aquilo que já é seu em termos originários, em termos históricos. Aqui, como você pode perceber, por exemplo, né, no artigo 232, tá? Quando ele coloca que os índios, né, na verdade é uma expressão que já está um tanto quanto superada, né, de seus indígenas, né, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, né, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Ou seja, a legitimidade, né, a legitimidade processual aí das próprias comunidades indígenas, que poderia ser aplicado também à própria noção quilombola, que não precisaria criar uma associação, né, para poder reivindicar ou pleitear, né, o seu direito à titulação das terras. E aí me parece que há um meio termo, né, entre a figura da pessoa natural, enquanto pessoa física, individualizada, e a pessoa jurídica, né? Eu acho que o direito precisa começar a construir um conceito de uma pessoa natural coletiva, né? Uma pessoa natural coletiva. Assim como eu tenho hoje o sentido de propriedade coletiva, não vinculado apenas à perspectiva individual, eu posso ter também o conceito de pessoa, né? Pessoa física, natural, só que em vez de individual, coletiva, né? Então, uma comunidade quilombola, tá? Ela poderia muito bem, pela sua própria organização, por sua própria, pela instituição dos seus líderes, vamos dizer assim, fazer, né, esse pleito, né, em função da titulação das terras que ocupam, né? Então, na verdade, são algumas análises, né, que eu queria trazer para vocês, retornando aqui novamente a esses vídeos, né, que eu tento partilhar com vocês, né, as nossas discussões, as nossas concepções sobre direito, né, sempre do ponto de vista que eu sempre coloco de estudos fundamentais do direito, né, sem fazer nenhum tipo de abordagem mnemônica, metodologia mnemônica para decorar, aprender, mas na verdade aprender, né, para compreender o que nós estamos falando, né, nós estamos estudando. E aí, de certa forma, eu creio que isso possa ajudar bastante, né, aqueles que estão interessados em desenvolver um estudo mais aprofundado, metodológico, ou uma pesquisa científica, né? E eu me sinto sempre nessa necessidade de querer ajudar, de querer compreender, de querer cooperar, né, com vocês e com todos aqueles que querem fazer essas pesquisas e esses estudos, tá? Então, mais uma vez, obrigado aí para quem chegou até o fim dessa conversa, né, nesse vídeo, e até o próximo vídeo.